Olá, estamos iniciando agora um novo ciclo das nossas aulas, agora no formato remoto. Então, eu vou fazer uma breve revisão do que nós discutimos antes da nossa paralisação por conta da pandemia e agora, nesse novo formato, eu vou usar essas aulas assíncronas para que vocês possam ver aí no momento, no tempo que for mais adequado a cada um de vocês, ok? Então, vamos começar? Eu estou aqui com os nossos slides e essa primeira aula é baseada no capítulo sobre ciência do nosso livro, que é o livro Física Conceitual, do Paul Hewitt. E eu introduzi aqui um novo recurso, né? Eu usei o texto desse capítulo para produzir esse mapa de palavras que vocês estão vendo. E eu também peguei o contorno aí de uma foto, alguma imagem de físicos e cientistas que tenham a ver com a nossa disciplina. Alguns vocês vão conseguir adivinhar de cara, mas outros acredito que podem dar um pouco mais de trabalho. E assim a gente vai conhecendo também as personalidades que contribuíram para o que a gente está estudando. Eu só vou revelar quem que é essa personalidade no final da nossa aula, ok? Então fiquem atentos para descobrir quem é. Nesse capítulo em particular, a gente pode perceber pelo tamanho da letra usada para escrever as palavras que ciência, por exemplo, sol, quando foram palavras que apareceram muito no texto, né, acabam tendo algum destaque importante nesse capítulo. Depois vocês deem uma olhada geral nesse mapa de palavras e ver se vocês concordam que as palavras que estão maiores ali, que elas teriam mais importância nesse nosso conteúdo. Progredindo então, primeiro eu gostaria de comentar sobre a importância, né, e a relação entre ciência e medidas, né? As medidas, elas são um indicativo de boa ciência, né? E de fato, as medidas, elas são obtidas através de comparação com algum padrão, né? Um padrão esse que é estabelecido, quem sabe até de maneira global, né? E assim, isso torna as nossas conclusões independentes da opinião ou das crenças, convicções de um indivíduo em particular. Nós vamos reforçar essa ideia mais para frente quando nós discutirmos o método científico. E falando sobre medidas, eu gostaria de comentar aqui algumas medidas importantes, relevantes, que foram feitas ao longo da história. Por exemplo, a medida realizada por Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes era chefe da Biblioteca de Alexandria, tinha acesso a muitas informações importantes, a muitos registros do conhecimento humano até aquele momento, e ele usou instrumentos simples, algumas ideias que ele tinha, uma trigonometria muito simples, e conseguiu calcular o comprimento de circunferência da Terra. Eu vou apresentar aqui mais ou menos as ideias que ele utilizou, né? Ele morava aqui na cidade de Alexandria, e ele sabia que ali perto, na cidade de Siena, né, no dia 21 de junho, existia ali um poço profundo com um espelho d'água no fundo, e ele sabia que nesse dia, quem olhasse dentro desse poço veria o reflexo do Sol, né, indicando que o Sol então estava exatamente sobre aquela região. No entanto, onde ele morava, que era em Alexandria, isso não ocorria. Ele imaginou então que a Terra deveria ser redonda e que ele teria condições de calcular o comprimento de circunferência da Terra. Para isso, ele usou uma estaca posicionada aqui em Alexandria, uma estaca vertical, e ele imaginou que o prolongamento dessa estaca se interceptaria com o prolongamento do poço em Siena, e que essas duas direções então iriam se interceptar no centro da Terra, e ele conseguiria então medir esse ângulo que eu estou indicando aqui, né? E isso ele conseguiria medir não tendo que ir, claro, até o centro da Terra, mas usando
o comprimento da estaca e o comprimento da sombra projetada por ela em Alexandria. Ele fez essa conta e chegou a um resultado de um raio bem próximo do que nós temos hoje em dia, né, que é de 6.370 quilômetros. Essa conta foi feita no século III a.C. É um experimento que todos nós podemos fazer essencialmente qualquer dia do ano, usando hoje em dia tecnologias da informação e comunicação. Você pode buscar, né, a localização do Sol em qualquer horário, essencialmente, e fazer essa conta. É um projeto bem interessante e que, de fato, acaba eliminando qualquer ideia, por exemplo, de que a Terra seja plana. Bom, prosseguindo ainda sobre grandes medidas, eu gostaria de comentar também sobre a medida de Aristarco de Samos, que conseguiu medir essencialmente o tamanho da Lua, né? Vejam que medida interessante, conseguir medir o comprimento, né, nesse caso, o diâmetro de um objeto que está fora da Terra, né? Ele, sem dúvida, não tinha pretensão nenhuma de conseguir chegar até esse objeto. E isso também foi feito ainda nos anos antes de Cristo, né, na era antes de Cristo. E a ideia que ele usou foi a seguinte: ele, já através das observações, sabia que na ocasião de um eclipse solar, ou seja, quando a Lua bloqueia os raios solares, a sombra projetada na Terra era essencialmente pontual, né? Então ele considerou que o diâmetro da Lua produziu uma sombra que era essencialmente pontual na Terra. Bom, outra informação que ele usou foi com relação ao eclipse lunar, no caso, que agora seria quando a Terra bloqueia os raios solares que estariam chegando na Lua. E ele percebeu que o tamanho da sombra da Terra na região da Lua, ela tinha um tamanho que era 2,5 vezes o tamanho da Lua. Okay? Ou seja, que nesse espaço caberiam 2 luas e meia, essencialmente. Bom, se aqui esse era o tamanho da sombra da Terra, né? Isso quer dizer que o tamanho da Terra deveria ser essas 2,5 vezes o diâmetro da Lua, mais um diâmetro da Lua, né? Porque afinal de contas, essa sombra seria menor que o diâmetro da Terra de uma unidade de diâmetro da Lua. Usando essas ideias, ele conseguiu calcular também o raio da Lua e chegou aqui ao resultado, né, de que o seu diâmetro, então 2 vezes o raio, corresponde a 3.640 quilômetros. Okay? Aproximadamente, o raio da Lua, aproximadamente 1/4 do raio da Terra. Outra medida importante que ele fez foi, não contente em calcular o tamanho da Lua, ele queria descobrir também a distância até a Lua, e isso ele pôde fazer usando algumas ideias básicas de trigonometria. Por exemplo, se você relacionar o diâmetro de uma moeda que tenha o mesmo tamanho angular que a Lua, né? Você já deve ter percebido que quando você aproxima um objeto do seu olho, ele começa a parecer ter um tamanho angular maior. Então você, com uma moeda, mexeria essa moeda, aproximando e afastando, até que ela tivesse exatamente o mesmo tamanho angular da Lua. Nessa configuração, a razão entre o diâmetro dessa moeda e a distância até ela seria igual à razão entre o diâmetro da Lua e a distância até a Lua. Bom, a distância até a Lua, o tamanho da Lua, ele já havia medido, o tamanho da moeda pode ser facilmente medido, bem como a distância até ela, e agora você tem 3 quantidades que estão relacionadas ainda com a distância até a Lua. Usando essas ideias, ele conseguiu calcular a distância até a Lua. Um problema ainda mais ambicioso era o de medir a distância até o Sol.
E para isso, ele não tinha ainda o tamanho do Sol, certo? Mas ele tinha outras informações. Usando aqui a observação de uma meia-lua, né, a fase meia-lua, ele se convenceu que, nessa ocasião, a organização do Sol, da Lua e da Terra seria dada por essa figura. Ou seja, nós teríamos o Sol em uma dada posição, a Lua, né, numa outra posição, e a Terra, esse ângulo entre a Lua e a Terra, entre essa direção que tem a Lua e a Terra, e a Lua e o Sol, né, o ângulo entre essas direções seria 90 graus. E ele conhecia a distância entre a Terra e a Lua, já tinha medido. Para que ele calculasse agora a distância até o Sol, ele precisaria medir esse ângulo que eu estou indicando aqui, o ângulo entre a linha divisada com a Lua e a linha divisada com o Sol. Esse ângulo é muito difícil de ser medido, porque ele é bastante próximo de 90 graus. Okay? E quando Aristarco de Samos foi medir, ele encontrou um valor próximo de 87 graus, quando o correto é 89,8 graus, ou seja, como eu havia adiantado, bem próximo de 90 graus. Né? Existem algumas ideias, né, que sugerem que talvez Aristarco de Samos tenha chegado a esse valor, porque talvez ele não concebesse a ideia de que o Sol poderia estar tão distante quanto se o ângulo fosse 89,8 graus. Então, talvez, baseado nas convicções dele, né, ele tenha subestimado esse valor. Okay? Então, esse exemplo é interessante para a gente perceber que na hora de fazer uma boa ciência, na hora de fazer as medidas, nós não devemos ter, né, nenhum preconceito com relação ao que a gente está medindo. Tá? Claro que algum insight, algumas ideias podem ajudar, mas se os dados estiverem te indicando, como nesse caso que o Sol estava bem distante, então que seja. Okay? Se você duvidar desse resultado, a gente tem que procurar dados melhores. Bom, com esse procedimento ele calculou a distância ao Sol, eu estava errado no caso, mas eu estou colocando aqui para vocês terem que a distância do Sol é da ordem de 150 milhões de quilômetros, a distância entre o Sol e a Terra. Bom, então, já falamos um pouco de medida, né? Vamos falar agora um pouco sobre os métodos científicos. E, para isso, eu queria endereçar a questão da credibilidade científica. Né? O primeiro, a gente pode refletir, né, sobre essa pergunta: a ciência ainda tem credibilidade? Até pouco tempo atrás, se você, né, tivesse em algum impasse numa discussão e usasse um argumento de autoridade, como, por exemplo, olha, isso foi já comprovado cientificamente. Até pouco tempo isso era argumento para que a outra pessoa dissesse, opa, então, ok, né, o que você está falando deve estar correto e tudo mais, a gente pode encerrar talvez a nossa discussão por aqui. Né? E de onde será que vem essa credibilidade? Por que quando você envolve ciência no meio, né, as coisas parecem mais sérias? Isso seria porque, né, a ciência ela tem como premissa agregar conhecimento, aumentar as fronteiras do conhecimento humano através de uma forma sistemática, uma forma bem estruturada, que é o que nós chamamos do método científico. Tá? Numa encarnação mais simples, né, para poder guiar a nossa discussão, o método científico, em linhas gerais, ele teria esses elementos. Então, uma etapa de observação, né, onde a gente vai ver algum fato, né, algum evento que nos interesse, e a partir disso nós vamos formular hipóteses, refletir sobre a origem daquele fenômeno, o que pode levar a ele acontecer e tudo mais. De posse dessas hipóteses, a gente poderia realizar previsões sobre quando aquele evento vai ocorrer e que condições podem alterar o seu acontecimento. E, naturalmente, a gente já vinha falando até esse momento, né, o próximo passo seria testar as nossas previsões, né, através de experimentos ou cálculos. E os experimentos aqui
fatalmente envolveriam realização de medidas, tá? Corroborando o que a gente tinha discutido até agora sobre a importância das medidas na ciência. Bom, por fim, nós iríamos formular leis simples, okay? E que organizassem, contemplassem todos os ingredientes que a gente discutiu até agora. Muitas vezes a ciência se desenvolveu graças às tentativas e erros. Bom, sobre alguns termos que eu citei ali, né, a gente refletiu em sala também sobre o que seriam fatos, hipóteses, leis e teorias, né? O fato, ali como faria parte da etapa de observação, o fato é algum acontecimento, né, um evento que aconteceu em uma posição e em algum tempo. Okay? Por exemplo, a colisão entre duas partículas. Okay? Ou o movimento de um veículo, que aí não é só uma única posição em um tempo, né? Toda uma trajetória, por exemplo. E as hipóteses que a gente vai fazer para explicar esses fatos, esses fenômenos, são formulações cultas, reflexões, né, mais bem fundamentadas, mais profundas sobre esse fato, esse acontecimento, esse fenômeno. E depois de que essas hipóteses terem sido testadas e terem sido bem-sucedidas a diversos testes experimentais, essas hipóteses então são promovidas a leis, né? Leis da física, por exemplo. E um conjunto de leis bem testadas, bem estabelecidas, é então promovido o status de teoria, né? Então aqui, no nosso contexto, a teoria é um corpo de leis bem estabelecido, né? E não uma coisa duvidosa, ou como a gente às vezes usa no dia a dia, né? Uma coisa que só funciona em teoria, ou que não seria bem estabelecido, não seria uma coisa bem comprovada. Okay? E outra questão importante aqui de ressaltar é que as hipóteses que são científicas, né, que podem dar origem a leis e teorias, elas devem ser testáveis. Okay? Então, se eu formular uma hipótese para um fenômeno que não possa ser testado através de um experimento, ela não é científica, ela acaba sendo caracterizada, por exemplo, como uma pseudociência. Bom, relacionando aqui a ciência que nós discutimos até agora em linhas gerais com tecnologia, né, nós estabelecemos uma pequena distinção entre as duas, porque a ciência ela visa ou ela tem como estudo o conhecimento e a expansão do conhecimento. Já a tecnologia, ela se aproveita desse conhecimento e bola aplicações, né, no dia a dia com o intuito, eu vou dizer aqui talvez de uma maneira mais otimista, de melhorar a vida das pessoas. Okay? Depois vocês reflitam sobre a segunda etapa e se a tecnologia sempre vem para melhorar a nossa vida ou se ela pode ser também prejudicial. Mas nós já vamos também dar uma palhinha sobre isso a seguir. Bom, de fato, a gente também discutiu sobre o uso de tecnologias e é interessante perceber que muitas vezes a gente usa as tecnologias sem ter acesso ou sem ter conhecimento nenhum sobre a ciência que está por trás dela, né? Por exemplo, eu citaria o GPS, né, que nos fornece uma localização e envolve ideias de relatividade geral, que para muitas pessoas pode ser uma coisa assim, que parecer ininteligível, ou os próprios dispositivos, né, o celular, por exemplo, o computador, envolve ali conhecimentos que a gente muitas vezes não tem ideia. Outra coisa interessante de refletir sobre o uso de tecnologias é pensar sobre o bom e o mau uso de tecnologias. Por exemplo, ainda falando sobre o celular, né, o uso
de celular ou de dispositivos, né, tipo tablets ou outros, por exemplo, enquanto se dirige, é um péssimo uso de tecnologia, né? Pode gerar um acidente sério, pode prejudicar a vida das pessoas e tudo mais. Também a, a, a participação, né, e o uso de redes sociais, por exemplo, de uma forma muito agressiva ou de críticas que não têm caráter construtivo nenhum, também poderiam ser caracterizados como um mau uso. Ok? Bom, além disso, né, ao se usufruir de tecnologia e de ciência, é preciso avaliar os riscos também do uso desse conhecimento, dessa tecnologia, né? Por exemplo, ah, quando se descobriu o raio-x, disse, né, que ele teria sido usado em sapatarias, por exemplo, para ver se o seu pé ficou bem dentro de um sapato, que hoje em dia é considerado uma prática extremamente nociva, né? Se você vai se expor a um exame de raio-x, você tem que, né, fica sozinho na sala, a exposição é extremamente curta, o operador fica protegido atrás de um ambiente apropriado. Okay? Então, a avaliação de riscos no uso de tecnologia também é uma questão importante de ser discutida. Bom, e por último aqui, né, puxando um pouco a brasa aqui para o nosso lado, eu deixei a pergunta: a física é a ciência fundamental? Bom, e claro, né, eu dei uma resposta, discuti essa questão de uma maneira completamente enviesada, né, e tendenciosa, que a nossa ideia é de que sim, né, porque a física ela visa estudar as leis que regem a natureza, ela visa entender como é a interação mais fundamental entre as partículas e também como que é a interação, né, entre os objetos celestes. Então, visa entender as leis da natureza e também os seus ingredientes, né? Então, estudar os átomos, estudar as menores estruturas dos átomos, os elétrons, né, os prótons, os nêutrons e os seus constituintes. Então, nesse sentido, eu defendi que, de fato, a física seria uma ciência a mais fundamental, né, de todas. Eu espero que vocês também embarquem nessa e concordem comigo no nosso estudo de física. Bom, agora, sem muito mistério, né, eu vou mostrar aqui qual que era a figura, personalidade que eu usei para construir essa nuvem de palavras. E, de fato, era o nosso Eratóstenes, né? Essa aqui é uma figura clássica do Eratóstenes, e inclusive é a mesma que está lá no nosso livro. Bom, então, finalizando, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês tiverem gostado, já sabe, é isso mesmo, eu fico contente que vocês tenham gostado, ok? Bom, então ficamos por aqui, até a próxima, até mais!